A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, e detém a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Jean-Jacques Rousseau. Embora esse nome seja talvez conhecido de alguns, mas ele tem uma frase que influenciou muito do nosso tempo hoje. E é claro, você não é obrigado a conhecer nenhum filósofo ou pensador, mas saiba que ele é alguém que, de alguma forma, influenciou e influencia a sua vida. E certa vez, ele disse o seguinte: o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Vou repetir essa frase para você. O ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O que ele estava dizendo ali é que todos nós nascemos bons. Todos nós somos bonzinhos. Mas qual que é o grande problema? É que essa sociedade mal, vil, nos corrompe. E talvez em algum momento essa frase faça um certo sentido para você. E você lembre da ideia da influência e pense assim: fulano de tal era bom, mas foi influenciado por esse grupo. E a gente tem um certo medo disso. Mas eu diria para vocês, irmãos, que, infelizmente, essa talvez seja uma das maiores mentiras já contadas em todos os tempos. E sem maiores rodeios, eu diria para você que esse pensador está tremendamente errado, tremendamente equivocado. Porque o mal, ele não só habita nas estruturas sociais. Não existe só a corrupção, e a gente até gosta de falar isso, né? Na política. Não existe só corrupção, talvez, ali numa sociedade qualquer, numa empresa. Mas a verdade, irmãos, é que todos nós carecemos de Deus, porque o nosso coração é mau. O mal não é apenas um subproduto do ambiente, mas o mal é a fonte poluída que, infelizmente, jorra de todos os corações. Eu sempre brinco que se um dia você entrar numa igreja, aliás, se um dia você vê uma igreja perfeita, não entre nela, porque certamente você a corromperá, porque o ser humano é assim. Seja, irmãos, na política, seja numa empresa e, infelizmente, seja também na igreja. Às vezes a gente pensa que a pessoa ela era boa, mas ela começou a andar com um determinado grupo e foi influenciado por ele e agora ela é uma pessoa ruim. Ou a gente pensa, aquela pessoa era tão boa, mas foi se envolver com política. E se envolvendo com política, o seu coração foi levado pela corrupção. Mas a verdade é, e eu não nego aqui que o ambiente ele influencia, mas a verdade é que essa corrupção já estava no seu coração. Ele apenas sofreu uma espécie de um empurrãozinho. Foi só algo que ele precisou para que aquilo que já estava no seu coração fosse trazido então à tona. O que nos lembra, irmãos, que a queda, ela não é apenas um arranhão na humanidade. Não é algo que eu possa talvez corrigir, um pequeno deslize.
Mas a ideia é de que a queda, irmãos, trouxe uma separação de Deus. E o coração do homem é mau. Aliás, essa é uma verdade que a gente vê lá em Gênesis. Porque houve aquele momento do dilúvio, aquele momento de Noé ter que levar lá, que nós aprendemos na escola dominical, né? De levar lá os animais até a arca. Porque a corrupção do gênero humano era grande. Aliás, a pergunta, né? O que aconteceu com os primeiros irmãos dessa terra? Um matou? Ou seja, irmãos, o homem está sobre a ira de Deus. E se nós não entendermos assim, nós jamais entenderíamos que o homem precisa de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, hoje nessa noite, olhando para a passagem de Romanos 1, nesses versos que nós lemos aqui, do verso 18 até o verso 25, nós temos uma convocação a reconhecer a soberania de Deus por meio da sua revelação, abandonando a idolatria, a imoralidade, e voltando então mais uma vez o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos, constantemente nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos esquecemos e o mal sorrateiramente começa a entrar pelas brechas do nosso coração. Por isso, embora seja um tema não muito popular para os dias de hoje, mas hoje eu queria falar sobre a ira de Deus e um profundo chamado ao arrependimento. Aliás, a gente não ouve muita pregação sobre a ira de Deus, não é verdade? A gente ouve muita pregação sobre o amor, sobre o aceito, mas a ira de Deus a gente não ouve muito. Mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso te falar que a ira de Deus ela é diferente. Porque quando nós estamos irados, normalmente é por conta do nosso pecado. Mas a ira de Deus não é um capricho, uma irracionalidade. Nós não estamos falando aqui de alguém com pavio curto, e vocês conhecem pessoas assim, que no menor sinal de aborrecimento já estouram e revelam e despejam toda a sua raiva contra alguém. Nós não estamos falando de alguém assim. Porque a ira de Deus, meus irmãos, é um reflexo da sua santidade. Aliás, você já notou que um dos atributos que nós sempre falamos de Deus e que se repete por 3 vezes é a sua santidade? Embora a Bíblia revele que Deus é amor, a gente não vê um atributo onde a gente vê que Deus é amor, amor é amor. Mas a santidade ela é repetida 3 vezes. Mostrando, meus irmãos, que a santidade de Deus ela é contra qualquer pecado. É a expressão da sua justiça perfeita contra o pecado. A ira de Deus, então, é uma resposta necessária à corrupção do gênero humano. Embora essa doutrina possa parecer muitas vezes assustadora para as pessoas lá fora, mas para nós que estamos na igreja, para nós que entendemos a palavra de Deus, para nós que meditamos na santa lei de Deus, como nós lemos no Salmo 19, é um atributo necessário de aprendermos, porque revela também alguns de seus benefícios. Porque, irmãos, quando nós aprendemos, nós somos conscientes de que Deus tem aversão pelo pecado. Aliás, foi por conta do pecado que Jesus morreu numa cruz. Assim, quando nós entendemos essa verdade, nos tornamos mais prontos a confessar os nossos pecados e nos tornamos também mais prontos a nos arrepender dos nossos maus. Mas também porque, sabendo disso, nós somos preparados, o nosso coração é preparado para a adoração. Nós vamos logo mais participar da mesa do Senhor. Mas para que a gente participe da mesa do Senhor, segundo o que a própria palavra nos diz, é preciso que nós nos voltemos para o nosso coração. É preciso que nós nos voltemos para a nossa vida. É preciso de uma autoanálise. Ou seja, de eu olhar para dentro de mim. Não é momento de eu olhar aqui para os meus irmãos. Não é o momento da repreensão aqui que Paulo também diz que nós devemos fazer aquele irmão que se encontra em pecado. Mas é o momento de nós termos o momento da nossa autoexortação. E a doutrina da ira de Deus, meus irmãos, nos encoraja cada vez mais a deixarmos o mal e a estarmos diante do Senhor. Por isso, o primeiro ponto da minha mensagem hoje é justamente como a mensagem, ou como o verso 18 começa: a ira de Deus. A ira de Deus revelada. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui introduz esse tema, a ira de Deus, depois de nós apreciarmos as boas novas.
Se você se lembrar, e eu tenho certeza que você se lembra, nos 2 domingos anteriores, nós falamos sobre a transformação do Evangelho. Nós mostramos como Paulo aqui, ele mostrou através da ilustração, ou da introdução, quando ele diz Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Nós nos lembramos da vida anterior de Paulo. Paulo era alguém que perseguia a igreja, é alguém que odiava os cristãos, é alguém que participou de um apedrejamento, de um assassinato contra alguém que servia a Cristo. Mas nós notamos que houve em Paulo uma mudança. E o Evangelho faz isso. Mas para que a gente entenda essa mudança, é preciso nós entendermos algo muito importante que Paulo começa a falar nesse momento. De que nós só conseguimos falar do Evangelho se nós primeiro entendermos que nós somos pecadores. E é doído falar isso. Porque nós não julgamos boas pessoas. Não é verdade? Eu me julgo um bom marido, eu me julgo um bom irmão, um bom filho, e assim eu gosto de entender a minha vida. Mas a verdade é que se nós descortinarmos tudo, e talvez isso só você possa fazer, você vai entender que você precisa de Deus em vários momentos e aspectos da sua vida. Porque por melhor que você seja em determinadas áreas, você precisa de Deus, porque assim como eu, você é pecador. As pessoas hoje, meus irmãos, não estão particularmente interessadas no Evangelho, porque desconhecem a lei de Deus, têm a sua consciência neutralizada pelo pecado, são insensíveis à manifestação da ira de Deus, muito por conta de uma sociedade como a nossa. E eu digo aqui que a nossa sociedade pintou Deus como uma espécie de Papai Noel. Ou seja, quando você fala de Deus às pessoas tendem a achar Deus como aquela figura do Papai Noel. O bom velhinho, aquele bonachão, meio atrapalhado às vezes, né, na hora de entregar os presentes. Com aquele óculosinho ali na ponta do nariz, que aceita tudo, que não condena nada. E é assim que as pessoas falam. E quando você fala sobre pecado, quando você fala sobre a ira de Deus, as pessoas falam, não, esse não é o Deus que eu acredito. Mas o Deus que eu acredito é esse Deus que perdoa tudo. E parece até uma mensagem suave. E quiçá soa até bonita aos nossos olhos. Mas essa heresia, meus irmãos, ela é diabólica. E ela não começou hoje. Há muito tempo atrás se cunhou essa heresia que nós chamamos de universalismo. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas o universalismo é a crença de que todos vão para o céu. O universalismo é a crença que não importa como você viveu, não importa o que você fez, todos nós vamos para o céu. Ou seja, nessa crença do universalismo, ao chegarmos no céu, nós vamos encontrar todas as pessoas lá. E quando eu digo todas, são todas mesmo. Se essa doutrina ou se essa heresia fosse verdade, nós chegaremos no céu e encontraríamos lá, sabe quem? Hitler, Mussolini, ou alguns e vários outros que fizeram coisas terríveis para a humanidade. Por isso, irmãos, falar sobre isso gera para as pessoas um determinado, talvez, espanto disso. Não é uma mensagem popular, não é algo que eu quero pregar na minha igreja, afinal de contas, eu quero que as pessoas venham, eu quero uma igreja lotada. E se eu falar sobre a ira de Deus, as pessoas não vão sair daqui felizes. Porque eu gosto de escutar os pregadores de hoje. Aqueles pregadores com um sorriso bonito, num palco elegante, com uma cadeirinha para sentar, aquele microfone tecnológico, falando sobre como vencer na sua vida profissional, como ser alguém de sucesso, como ter o seu nome reconhecido. E quando você olha para esses pregadores, tem milhares de seguidores e pessoas falando, olha, ouvi a sua mensagem, estava mal, mas agora eu estou bem. Mas irmãos, notem o perigo dessas coisas, o perigo de uma mensagem adocicada. Imagine que entre na igreja hoje um pai de família que, pela sua preguiça, pelo pecado da preguiça, não quer mais trabalhar. Mas aí na minha mensagem eu digo assim, olha, não fique assim, Deus te ama. Não vá para casa triste. Lembre que Deus tem um plano na sua vida. Confie. A mensagem foi bonita.
talvez ele saia daqui feliz, mas eu não tratei o pecado dele. Eu não falei da preguiça dele. E quando ele chegar na sua casa, ele vai ter o ego massageado, mas não vai ter um coração transformado. Ele vai ter a felicidade que vai acabar no outro dia, mas jamais contemplará a felicidade eterna. E sabe por quê, irmãos? Porque eu fui negligente na minha fala. Sabe por quê, irmãos? Porque eu fui negligente em não levar o pecado a sério. Irmãos, antes de desenvolver o tema do Evangelho, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E a palavra que Paulo usa aqui de ira é uma palavra que demonstra não apenas uma ideia ou um simples aborrecimento. Não é a ideia que Deus ficou chateado. Não foi um bom dia hoje. Não é esse aspecto, mas é a ideia de algo que de fato vem da fúria. Algo que de fato é profundo. E é perfeitamente apropriado para um Deus que é santo, justo e bom. Que não tem ou que não considera justo aquele que pratica o mal. Aliás, é meio estranho a gente pensar num juiz que não tenha aversão pelo mal. Um bom juiz quer ver a justiça. Aliás, a ira de Deus, ela se mostra aqui, meus irmãos, contra duas coisas. E o primeiro ponto dessa questão aqui, ou seja, dessas duas questões que a ira de Deus se revela, o primeiro ponto é a impiedade. O homem se entrega à idolatria e não leva a Deus em consideração na sua vida. E Deus, diz a palavra, que ele se ira contra isso. Quando nós não glorificamos a Deus, mas nos esquecemos de Deus e nos colocamos como nosso próprio Deus. Mas um segundo aspecto que leva também à ira de Deus, e o apóstolo Paulo nos diz isso, é a perversão dos homens. Se no primeiro aspecto é a minha relação com Deus, no segundo aspecto é a minha relação com os homens. A ira de Deus também se manifesta nesse sentido. Aliás, se nós olharmos a nossa sociedade, e eu não preciso dar muitos exemplos disso, mas a nossa sociedade é injusta. É como se nós quebrássemos a primeira e a segunda tábua da lei. Na primeira tábua da lei nós temos os mandamentos que fazem relação ao nosso dever para com Deus. E no segundo momento, nós chamamos de segunda tábua, do nosso relacionamento com o próximo. E se você olhar para a nossa sociedade, nós temos uma sociedade que não se importa com o próximo. Uma sociedade que não honra os seus pais. Uma sociedade que muitas vezes vive da mentira. Uma sociedade que inveja. Uma sociedade que mata. Uma sociedade que adultera. Uma sociedade que quebra todos os mandamentos relacionados com o próximo. Não é à toa, meus irmãos, que nós precisamos de leis e mais leis. Porque muitas vezes não nos parece algo inato ao homem o obedecer ou amar as pessoas. Nós precisamos de uma lei que diga para nós que é proibido você matar alguém. Porque isso não parece às vezes ser natural para nós. Nós precisamos de uma lei que diga que nós não podemos agredir outra pessoa. Porque parece que nós muitas vezes nos esquecemos disso. E o texto diz que isso acontece pela perversão dos homens. E o pecado a que Paulo denuncia aqui é que eles detêm a verdade pela injustiça. E a ideia dessa palavra aqui de suprimir dá a ideia de afogar. É como se a gente tivesse que fazer força para que isso acontecesse. O ser humano, ele se envolveu tanto com a corrupção que ele faz força para que a verdade não apareça. É como se a gente tivesse uma espécie de um óculos em que eu não quero enxergar a luz. Então eu coloco esse óculos sobre o meu rosto. E nós vemos então coisas talvez incabíveis de um tempo para cá. Pessoas que acham que existe uma terceira ou um terceiro sexo. Pessoas que acham que existe que a moralidade é relativa. De que o adultério não é pecado. De que trair a esposa ou ser infiel é algo normal nessa sociedade. E tantas dessas coisas, meus irmãos, nós vemos na nossa sociedade hoje. Uma sociedade extremamente sexualizada, erotizada, e que não pensa mais no bem do próximo. E é Paulo dizendo, é sobre essas coisas que vem a ira de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, nos conformar com esse século.
E é o que Paulo nos diz. Portanto, irmãos, a aplicação que a gente tem desse ponto é que nós devemos abrir os nossos olhos para o testemunho da criação e reconhecer a grandeza de Deus manifestada em seu poder e sabedoria. E isso deve nos levar a um sentimento de adoração e gratidão a Deus. Irmãos, nós, como corpo de Cristo, nós somos luz nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que corrompe as próprias crianças, nesse mundo que não tem consideração pelos mais velhos, nesse mundo que não leva em consideração as pessoas mais vividas. Nós temos que ser luz nesse mundo. Mas Paulo aqui continua a sua observação nesse texto e ele entra um pouco mais nesse assunto e diz que o homem por si, ele não só rejeita a Deus, mas ele também abraça a idolatria. Paulo, meus irmãos, traça aqui os passos pelos quais esse mundo desembocou nesse conhecimento irracional de Deus. E Paulo denuncia que o homem, ele rejeita a Deus. E a gente vê isso acontecer. O homem está cada vez mais rejeitando a Deus e a sua palavra. Não é à toa que muitos desses pregadores modernos já ignoram por completo a palavra de Deus. Alguns dizem que a Bíblia é um livro que já foi adulterado em muitos lugares. Outros dizem que a Bíblia talvez precise de uma nova repaginada, quem sabe de uma atualização. E o que a gente tem aqui representa algo que já está ultrapassado. E muitas pessoas caem nessa conversinha, rejeitando a Deus, mas abraçando o quê? A idolatria do seu coração. E olha o que o texto nos diz no verso 21. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus. Irmãos, nós achávamos que talvez uma sociedade em que fosse mais escolarizada, uma sociedade que fosse mais informada, uma sociedade que talvez fosse melhor, tivesse mais conhecimento, fosse uma sociedade mais justa. Quem sabe, se todas as pessoas pudessem ter entrado numa universidade, seria uma sociedade mais justa. E eu me lembro, de algum tempo atrás, um dos ícones dessa geração dizer o seguinte, que o problema das drogas é um problema de informação. Quando as pessoas tivessem, então, informação sobre isso, ninguém usaria mais drogas. Ou seja, ninguém gastaria a sua vida com essas coisas. Mas parece que aconteceu justamente o oposto. Nós vivemos uma sociedade em que o conhecimento ele é dado de forma muito ampla. Se você for na internet agora e quiser fazer um curso ou aprender sobre alguma coisa, você consegue. Nós somos conhecidos como a sociedade do conhecimento. Mas notem como esse conhecimento não fez com que a nossa sociedade melhorasse. Não fez com que as nossas relações ficassem melhores. Pelo contrário, esse conhecimento nos afastou mais de Deus, nos trouxe mais ateísmo, nos trouxe mais uma relação fria com o Senhor. E o meu medo, meus irmãos, é porque hoje nós temos de forma ampla a palavra de Deus na nossa vida. Mas o meu medo é que ela não esteja amplamente no nosso coração. E me permitam aqui fazer essa diferença. Eu quero dizer que amplamente na nossa vida é porque todo mundo tem uma Bíblia em casa. Aliás, mais de uma. Mas muitas vezes essa Bíblia não está no nosso coração. Nós temos hoje a Bíblia em áudio. Nós temos a Bíblia em várias versões diferentes e distintas. Nós temos a Bíblia ilustrada com as crianças. Nós temos a Bíblia em tamanhos maiores, em letras maiores, as Bíblias de estudo. Mas muitas vezes essa palavra de Deus, ela fica relegada ao momento do domingo, em que raramente nós a abrimos, em que raramente nós temos o deleite em estar com ela em nosso coração. Vivemos na sociedade do conhecimento, mas que não conhece a Deus. Numa sociedade em que se vende muitas Bíblias, mas parece não estar nos nossos corações. Numa sociedade em que se fala muito de Deus, mas se conhece muito pouco sobre quem de fato Deus é. Mas notem aqui que uma segunda questão que Paulo coloca aqui dentro dessa ideia de o homem ter abraçado a idolatria é que ele diz que o homem rejeita Deus de forma consciente. O verso 21 nos diz, não o glorificaram como Deus,
Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Em princípio, meus irmãos, o pecado humano é o pecado da omissão. Um duplo não. O não porque não glorificam a Deus e o não porque não rendem graças ao Senhor. Portanto, no começo, a ideia aqui é dizer que eles não glorificaram a Deus, mas eles também não agradecem a Deus. Ou seja, quando os homens rejeitam a verdade, meus irmãos, eles abraçam a mentira. Quando os homens rejeitam a palavra de Deus, eles abraçam as mentiras desse mundo. E quando você deliberadamente abraça a mentira, quando você deliberadamente abraça o que não é verdadeiro, dentro disso cabe tudo. Cabe uma vida imoral, dentro disso cabe uma vida de mentira, dentro disso cabe uma vida sem Deus, dentro disso cabe uma sociedade corrupta e corruptora. Uma sociedade que vive sem padrões. O homem rejeita, meus irmãos, de forma consciente o conhecimento de Deus. É interessante pensar que quando nós vemos as pessoas que dizem que o mundo foi criado por uma explosão, como se o caos pudesse dar ordem, isso é impossível pelas próprias leis da física, e a gente vê um engenheiro olhar para o motor de carro e dizer, nossa, mas que invenção magnífica de mentes brilhantes. Nós vemos um engenheiro olhar talvez para um avião e falar que magnífico, que mente brilhante que fez tudo isso. Mas o mesmo olha para a natureza e diz, isso tudo que você vê é fruto do acaso. Isso tudo que você vê é fruto, quem sabe, de uma grande explosão. Notem, irmãos, essas pessoas deixam de glorificar a Deus. Olham para o mundo criado, olham para o firmamento, mas não conseguem enxergar Deus lá. Olham para uma praia bonita, uma queda de água bonita, por um rio caudaloso, e enxergam ali uma coincidência. E enxergam ali o fruto do acaso. Ou seja, Deus não está lá. Deus não está na criação. E alguns dizem que Deus já morreu. Esse é o conhecimento que o mundo tem. Mas notem que além de não glorificarem a Deus, o segundo aspecto que Paulo nos leva aqui é que eles deixam de agradecer pelo que Deus fez. Eles não glorificam a Deus, mas eles não dão graças pelo que eles estão vendo. A criatura deixa de ser grata para ser ingrata. Olha para Deus que criou tudo, que encheu a terra de fartura, que deu os bens, mas não consegue agradecer a Deus. Deus deu ao homem, meus irmãos, a vida, a saúde, as estações, mas a resposta desse homem é uma resposta consciente, deliberada de ingratidão. Ele rejeita Deus em todos os seus caminhos. Portanto, meus irmãos, esse é o homem desse tempo, que rejeita a Deus. Mas Paulo caminha aqui no verso 21, ele diz que além de rejeitar a Deus, eles têm o coração obscurecido, insensatos, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. O que começa na mente vai para o coração. O raciocínio errado leva o coração às trevas. Quando o homem perde o conhecimento de Deus, perde também a referência de santidade. Não se sabe de onde vem, não sabe para onde vai, torna-se totalmente louco e não compreende nem a si, nem o mundo que vive. Ou seja, nesse momento, ele está alheio a qualquer ordem de Deus. O homem que se diz iluminado pelo conhecimento, não conhecem a verdade do Senhor. Mas pelo contrário, eles relegam essa verdade. Eles relegam isso. E eles não se tornam sábios, mas se tornam loucos. E o apóstolo Paulo, então, dá uma cartada final dizendo que eles abraçaram a idolatria de uma forma tão próxima, que no verso 23 ele diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aquilo que começou na mente, desceu para o coração, e agora deságua então na religião. A pretensa sabedoria humana rejeita o conhecimento de Deus, muda a glória de Deus incorruptível na imagem de homens, de quadrúpedes, de répteis e tal.
E pior do que isso, e Paulo testemunha isso nesse momento porque ele estava em Roma, a capital ou panteão de vários deuses. E as pessoas se dobravam ante a imagens feitas pelas suas próprias mãos. Ou seja, negam a Deus, mas acreditam num Deus que eles mesmos forjaram. Mas nota, irmãos, até parece que em algum momento isso parece até justificável. E quando nós falamos de idolatria, algumas pessoas falam assim, não, mas essa imagem não é uma idolatria, é só para que eu me lembre disso. Isso me lembra muito o que aconteceu lá no deserto com Arão. Quando Arão fez um bezerro de ouro, ele não tinha intenção de levar o povo a adorar imagens. Até ele disse, amanhã será festa a quem? Ao Senhor. Ou seja, o bezerro aqui era só para lembrar, era só para ter um símbolo talvez. Mas o bezerro era simplesmente, meus irmãos, odiado. Tanto é que no Salmo 106 diz que em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho. Ou seja, eles deixaram a glória de Deus para adorar imagens. Embora as pessoas talvez façam isso até com um sentimento, digamos assim, honesto no seu coração. Mas mesmo assim, não deixa de ser pecado. Mesmo assim, não deixa de ser odioso. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos curvar a ninguém, só ao próprio Deus. Irmãos, essas crenças errôneas levam o mundo a estar do jeito que está. Devemos examinar os nossos corações. Mas talvez você saia daqui com esse aspecto de olhar para fora. Mas o meu convite para você é olhar para dentro. A gente tem que examinar os nossos corações. E a minha pergunta não é para as pessoas que não conhecem a Deus, porque elas de fato estão alheias a tudo o que eu disse. Mas a minha pergunta é para você que está aqui nesta noite, para você que me acompanha pelas redes sociais. Você deve identificar no seu coração quais as áreas da sua vida que ainda não são do Senhor. Quais são os seus ídolos na sua vida? Quais são os aspectos da sua vida que você muitas vezes tem mais consideração por elas do que pelo próprio Deus? E que você leva mais em consideração na sua vida do que o próprio Deus? Ou seja físico ou sejam coisas, nada deve ocupar o seu coração do que o próprio Deus. Nada deve estar no centro do seu coração que não o próprio Deus. E a última questão que vem aqui é que eles rejeitam a verdade e por conta disso sofrem as consequências. Quando as pessoas, meus irmãos, rejeitam a verdade revelada por Deus, elas se entregam às mentiras e às paixões pecaminosas e caem num ciclo de destruição e separação do propósito divino. Eles vão da idolatria para a imoralidade. Pastor John Stott, quando comenta isso, diz que a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar na imoralidade. Uma nação idólatra é uma nação imoral. Uma nação que abraçou deuses à sua própria imagem é uma nação que não leva mais em conta um padrão moral de conduta. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito moral e relativiza todos os outros valores. Uma sociedade que por conta disso, a palavra de Deus diz que ela sofre no seu próprio corpo o castigo disso. É claro, irmãos, que nós não ignoramos que a palavra de Deus diz que pessoas que não reconheceram a Deus como seu Senhor e Salvador terão um castigo. E a palavra de Deus é muito clara em dizer isso. Aliás, talvez um dos maiores pregadores nesse sentido, em que fala sobre condenação, é o próprio Jesus Cristo. E ele diz isso várias vezes, quando ele fala, olha, cuidado, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que com os dois ir para o inferno. E ele está, em vários momentos, cuidado com o que você fala. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. E Jesus está alertando a todo momento. E é claro que nós entendemos e acreditamos que vai haver sim um castigo no final para essas pessoas que não deram graças a Deus, como Paulo diz. Mas Paulo também argumenta que essas pessoas já sofrem esse castigo. Que a rebelião contra Deus
ela já é sentida por essas pessoas. E a ideia da penalidade é que o juízo de Deus, ele tanto é para o final, tanto é para o momento, digamos, da volta de Jesus, mas de algum modo ele já se revela aqui. O William Hendricks comenta dizendo o seguinte: embora o derramamento de sua ira em toda a sua plenitude seja um problema do futuro, o impenitente experimenta uma pré-libação ainda aqui e agora. As pessoas que abandonam Deus já sentem aqui o seu castigo. Não é à toa que em Apocalipse diz: continua injusto fazendo injustiça, e continua imundo ainda sendo imundo. O pecado desses homens está dado no seu próprio coração. Irmão, sabe qual é o maior castigo que uma pessoa pode sofrer nesse mundo? Talvez você pense em algo que o faça sofrer, em algo que talvez o faça doer, em algo que talvez tenha a ver com machucar o seu corpo, mas eu diria para vocês que o pior castigo que nós temos na Bíblia é quando Deus nos entrega as nossas próprias paixões e as nossas próprias concupiscências do coração. É quando Deus diz assim: é assim que você quer viver? Então, viva conforme o seu coração. Sabe por quê? Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. E quando nós vivemos seguindo o nosso coração, nós vivemos o castigo que Deus nos fala. Mas eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, frases do tipo que até soam bonito, né? Não, viva conforme o seu coração. Siga o seu coração. Siga os seus instintos. O seu coração apontará para você o caminho. Mas é justamente o que a palavra de Deus não nos diz. Mas diz que aquelas pessoas que seguem o seu coração, elas vão num abismo. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Ela diz que a pessoa que segue o seu coração, ela tem uma idolatria, porque ela acha que ela é o próprio Deus da sua vida. As pessoas dizem que são livres hoje. Eu posso fazer o que eu quiser, mas na verdade elas são escravas do seu pecado. E elas não conseguem deixar o seu pecado. Pergunta para uma pessoa que quer a liberação, né? E essa foi uma pauta dessa semana no nosso país, a liberação das drogas. Pergunta para uma pessoa que está viciada se ela é livre. Pergunta para uma mãe que tem um filho numa cracolândia da vida se ele é livre. E quantas cenas nós já vimos de mães chorando, abraçando os seus filhos, vendo-os muitas vezes entregues ao seu coração, num vício que é tenebroso, que prejudica a família, a autoestima, o trabalho e que por último ceifa a vida de uma pessoa. Pergunta: ela é livre mesmo? A liberdade, meus irmãos, não é fazer o que eu quero. A liberdade não é tomar minhas próprias atitudes, mas a liberdade é entender que Deus nos deu liberdade do pecado. E nós podemos viver sim em liberdade em Cristo Jesus. Quando o homem se rebela e se afasta da sua referência primeira em Deus, do seu relacionamento apropriado com Deus, tudo se torna uma mentira. Essa é uma frase atribuída a Francis Schaeffer. Tudo se torna uma mentira. Quando nós nos afastamos de Deus e da referência do que Deus é, tudo para o homem é uma mentira. Irmãos, eu quero então concluir dizendo o seguinte: essa passagem de Romanos 1, do versículo 18 ao 25, é um grande alerta da ira de Deus, mas também é um grande chamado a reconhecermos a soberania de Deus na revelação, na criação e evitarmos, meus irmãos, a armadilha da idolatria e da imoralidade. Meus irmãos, é preciso pregar o evangelho, mas é preciso entender primeiro que nós precisamos dele. É preciso entender primeiro que o coração do homem é mau. É preciso entender que nós somos desesperadamente maus e precisamos de um Salvador. Você não precisa de um guru espiritual, você não precisa de exemplos de sucesso na sua vida, mas o que nós precisamos é de um Salvador. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. Meus irmãos, que nós possamos, pelo arrependimento, por uma fé genuína, voltar os nossos corações ao Criador
e viver uma vida de obediência e de adoração ao Senhor, glorificando não o nosso coração, não as nossas vontades, mas glorificando a Deus. Que o Espírito Santo nos guie nesse caminho de restauração, para que eu e você possamos experimentar a plenitude do amor e da graça divina. Em nome de Jesus. Amém.